A Aline desabafou e diz que é julgada pelas pessoas na casa. Um absurdo que esse elenco faz com a nossa única jogadora. A única que tem coragem de botar o dedo na cara de todo mundo e falar que ninguém ali tá fazendo nada pra ganhar o prêmio. No quarto dos anos 50, a Aline conversou com a Dani e com a Vitória sobre os conflitos em que se envolveu nos últimos dias. A Aline aponta que não pretende mudar seu jeito pra agradar ninguém, só que a Dani a aconselhou a ter paciência ao questionar as atitudes dos outros participantes. Vocês sabem que a Aline tá fazendo um perfil chata pra caramba, né? Nem você tá suportando a Aline, mas vai ter que suportar, porque é a única que tá fazendo alguma coisa lá dentro. Aí a Dani comentou que, diferente da Aline, ela não tem o costume de questionar os outros de imediato. Ah, vá! A Dani não tem o costume de fazer porcaria nenhuma o tempo inteiro, né? Aí a Aline rebateu e falou, dizendo o seguinte: só que, Dani, é muito mais tranquilo você passar por isso porque, querendo ou não, as pessoas só te chamam para a dinâmica. E aqui eu sou julgada dia e noite, no olhar. Eu sinto as pessoas, vejo que elas têm algo a dizer e elas não têm coragem de me dizer. Aí a Vitória aconselhou a Aline falando: e também saber escolher as brigas que você vai comprar, porque aqui a gente tá cada vez mais incomodando com as pessoas por causa da convivência. É tipo um casamento forçado. A gente casou com 20 pessoas, que a gente não queria casar. Então é óbvio que cada vez mais as pequenas coisas vão incomodar. Coisas que no início eram fáceis de suportar, aí vai ficar mais pesado. A gente tem que saber quais brigas comprar, respirar fundo e pensar: cara, essa briga aqui não vale a pena eu me estressar, aconselhou a Vitória pra Aline. A Dani concordou e falou: pois é, pra não se desgastar tanto. Dani Hipólito falando de desgaste. Ela que não faz bosta nenhuma em nenhum dos realities que participa. A Aline, então, mencionou o Sincerão e analisou o posicionamento da Eva e da Renata na casa. São duas pessoas super acomodadas que vão junto com o fluxo. Há muito tempo nós percebemos isso. Elas cobravam da Vitória um posicionamento, mas elas duas mesmo também não se posicionavam. O que eu estou falando é que é muito ruim você ser julgado o tempo inteiro, você saber disso, administrar e quando chegar em um momento como aquele, as pessoas te atacarem. Mais tarde, em um papo com a Vitória, a Aline voltou a falar das decepções que ela está sentindo na casa. A Vitória comentou que sabe o peso que é as decepções lá no programa, afinal de contas ela também foi julgada pelas suas amigas. E a Aline diz não conseguir ter toda essa frieza. Ao citar ser necessário ali separar o jogo das conexões pessoais, a Vitória refletiu e disse: como é que do nada você coloca tudo na conta do jogo? Meio que fazendo ali eu senti uma certa indiretinha para a própria Tamires, né, que no momento era amiga e agora é jogo e aquela coisa toda. Vamos voltar a falar da Aline. A Aline, mais uma vez, botando o dedo na ferida. A Aline, mais uma vez, desenterrando uma série de... Eu tô muito gato hoje. Nossa senhora. Até desconcentrei. Tá bem. Desconcentrei. Houve um desconcentramento. A Aline tá impressionada olhando pra você, olha isso. É, a Aline Ela, tá meu assustada. Deus, como é que você tá tão lindo assim, Dieguinho? Que isso? Nossa, você está incrivelmente lindo. E hoje eu estou aqui, ó, Caramba. eu e o cenário, ó. A gente tá querendo ser a mesma coisa. Muito bem. Aí, a Aline... O que a gente percebe da Aline? Hoje, inclusive, ela fez uma coisa maravilhosa no queridômetro. Nós vamos falar já do queridômetro. Tem queridômetro que causou hoje com a Aline. Causou. Mas eu sinto que a Aline, ela tá fazendo o que o público gostaria de estar fazendo. E faz aqui, nos comentários. Que é reclamar Mandando de um superchat? monte de... reclamar de um monte de gente que não faz nada dentro de uma casa e que deveriam estar competindo e não fazendo amizades ou tentando agradar um aos outros. Sabe por quê? Porque quando você sair, vai cada um viver sua vida. Quando você sai de um reality show, quando você sai de uma competição, quando você sai de uma prova, você não fica indo atrás das pessoas que você conviveu e fica ali conversando com elas como se você precisasse de manter aquelas pessoas na sua vida. Não é assim que funciona. Então pra que você vai perder o seu tempo de vida, que é a coisa mais importante que você tem, porque todos nós estamos aqui de passagem, pra entrar num reality show e não fazer nada, só ficar querendo agradar todo mundo que tá à sua volta, sendo que aquilo ali é uma competição pra você ganhar dinheiro. A Aline chegou a essa conclusão muito por conta dos discursos que o Tadeu tem deixado lá na casa. As dicas que o Tadeu tem dado semana após semana nas eliminações. E ela tá simplesmente botando o dedo na ferida
das pessoas das quais ela sempre se incomodou. Exemplo, a Graciane. Puxou a Graciane sem sequer gaguejar pro paredão. Então, essa coragem tem que ser enaltecida. E você que tá chegando aqui falando, ai, fora Aline, Mavi, fora Aline. Você está jogando contra o seu próprio entretenimento. O programa vai ficar chato, o BBB não vai ter mais movimento, e depois você vai falar, nossa, que chato tá o programa. Se você vier fazer isso aqui, eu vou mandar você pra casa do karaokê, hein? Já vou logo avisando. Que? Entendeu? E é isso. Eu acho que a Aline eu é só acho necessária. que tem uma coisa, Dieguinho. Por favor, Bárbara, discorde. A Aline é necessária sim, porque ela tá causando, a gente tem que valorizar, mas isso também não impede de criticarmos algumas atitudes dela. Porque Claro. senão fica muito assim, tudo que ela tá fazendo a gente tem que aplaudir. E não. Ela tem se posicionado, mas alguns posicionamentos também são equivocados. Sim. A maneira como ela mostra alguns posicionamentos incomoda algumas pessoas lá dentro da casa e aqui fora, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu acho que algumas pessoas já disseram lá, e eu vejo também nas redes sociais o pessoal dizer, é que ela acha que ela tem que ter sempre razão. Então, assim, é diferente. Você pode se posicionar. Sim, fale sobre o seu posicionamento, mas escute também o outro. Os próprios aliados dela já chamaram atenção sobre isso. O Guilherme falou disso, o Vinícius também, de que ela precisa ouvir mais as pessoas. Sim. E ontem, naquele Sincerão, pra mim, ela foi a craque do jogo, porque a gente tá falando de um elenco que é covarde, ela foi, ela falou, ela apontou, mas muitas vezes ela errou também em não ouvir o outro, e não respeitar o momento de fala do outro, né? Ela, nessa fala aqui em que a Todos gente os estava momentos. conversando aqui, até o Dieguinho leu algumas aspas, ela critica a Eva e a Renata. A Eva expôs com educação algo que realmente ela tem feito. E aí ela se incomodou, ela Sim. ficou se metendo nos momentos em que a Eva estava lá, quando as bailarinas tomaram meleca na cara, ela ficou aplaudindo, ficou se metendo sobre algo que não era dela. E assim, a Eva, o que a Eva disse? Poxa, me incomoda esse jeito dela de querer sempre estar certa. Não é o fato de se posicionar, mas de querer sempre estar certa. Né? Depois, quando a Eva falou da Dani, que a Dani tem um jogo morno, que a Dani não aparece, é o que todo mundo aqui pensa também. Então, acho que a gente só tem que saber diferenciar isso. Sim, é bacana, ótimo, continue causando. Mas não é por isso que a gente também só vai aplaudir e dizer que tá tudo certo. Vamos falar também quando for incoerente. E eu acho que a Aline, ela tá aparecendo sim, ela tem se posicionado bem, né, nessa última semana, se for olhar. Mas antes ela era a pessoa que ficava ali apaziguando todas as discussões, ela entrava em treta que ela nem tinha envolvimento para tentar abaixar a poeira ali, para que as pessoas não se exaltassem, para não tivesse um atrito. Então, e sempre foi da conversa. E tem esse ponto também, que até nas conversas que ela tinha enquanto o Diogo estava na casa, ela ficava reclamando que o Diogo interrompia, não deixava ela falar, mas ela também fazia a mesma coisa. E agora a gente vê que ela já era assim, ou ela pegou isso do Diogo, porque ela simplesmente, em qualquer conversa que ela vai ter com outra pessoa, ela não sabe escutar. Ela não deixa a pessoa falar o que a pessoa quer falar para ela ouvir e depois responder. Ela simplesmente, enquanto a pessoa está falando, ela quer falar o ponto dela e ela sempre tem que estar certa. Né? Não tem um momento que ela não tenha que ter a sua opinião como a correta. Né? Ela pode até falar, eu ouço você, eu escuto você, eu entendo, mas não. Mas ela no final, ela pode ouvir a pessoa, mas depois ela vai repetir o que ela já falou 3 vezes, só pra ficar, tipo, como a última palavra. Então eu acho isso muito errado. Isso é verdade. Ontem, ela foi muito bem naquele Sincerão, nos apontamentos, teve coragem. Depois que acabou, o Tadeu lá diz que o Sincerão não é só ali na segunda-feira, é todos os dias. Ela fica lá batendo palma, é isso aí, é assim mesmo. Beleza, mas ela fazia isso nas outras semanas? Até ontem ela tava nessa também. De não falar, de chamar pra conversar. Então, assim, tem incoerências ali também, né? Acho que é legal também a gente falar desse outro lado pra não ficar só parecendo que estamos endeusando a Aline. Tem erro ali também. E tomara que as pessoas que percebam esses erros lá na casa exponham também, porque aí fica um jogo mais, né, de posicionamento, sem leões de quarto, um falando na cara do outro. Acho que é isso que a gente quer ver. Exatamente. E aí o que eu acho que falta na Aline é só respeito, né? Eu acho que ela deve se posicionar, ela deve ir para os embates, mas eu acho que ela tem que respeitar as outras pessoas ali, no ponto que ela tem que também deixar as pessoas falarem, né? Porque daí vira assim uma briga de argumentação. A partir do momento que uma pessoa fala e a outra fala. Agora,
se ela simplesmente fica atropelando, não deixa a pessoa falar, fica um negócio ali complicado, principalmente durante uma dinâmica. Depois, tanto faz, depois não tem que respeitar mesmo não, que vai apontando, que dedo na cara e não vai pedir desculpa e se entender. Esse é o ponto principal e eu acho que a Aline tá tentando ir por esse caminho, de não pedir desculpa. Se ela continuar assim, ok, eu acho que ela tem muito pra chegar longe no programa, porque ela vai estar entregando o que o público precisa nesse momento. Não só quer, mas precisa, que é pra deixar o jogo mais movimentado. Ela conseguiu nessa semana atrito com a Tamires, com Eva, com Renata, com quem mais? Com Graciane. No geral, e esse atrito com a Graciane foi um pouco que salvou a Aline também. Tem os Eu vejo que muita gente não gosta dela, mas fala, não, vamos mantê-la ali até a gente tirar a Graciane do jogo, porque ela é a única que volta na Graciane. Então isso a favorece, né? Sim, então eu acho que a Aline, ela tá muito bem sim, mas não pra ser endeusada como vejo muitos fazendo aí. Mas eu acho que no geral isso é positivo pra ela também, né? Enfim, qual a opinião de vocês? Comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí, dá moral pra nós.